Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal, sejam bem-vindas a mais uma aula. Aliás, na verdade, basicamente é a primeira aula do nosso curso, né? A primeira aula foi basicamente um questionário para você, um pequeno questionário, não único, e que não tem a pretensão de ser o melhor nem o pior, simplesmente ser um questionário para uma pequena autoavaliação, onde você pode ver alguns pontos aqui da sua vida, onde você pode se interrogar sobre algumas atitudes, algo que você queira melhorar, onde você teve a oportunidade, desde que você seja sincero com você próprio, de classificar, colocar uma nota em você e ver aqui. Há muitos pontos que eu preciso melhorar, outros que eu não preciso. Vai do critério de cada um. Esse curso é para quem traga para aqui um comprometimento com você próprio. Ser honesta com você, olhar o mundo sobre uma visão racional e equilibrada. Nem sempre conseguimos, mas é um fundamento, é tentar sermos melhores nesse conceito. No curso vamos falar sobre espiritualidade. Sim, eu uso espiritualidade para tudo na minha vida. Eu nunca consigo em nada me descartar completamente. Mas o que é muito importante, a espiritualidade, ele tem uma ligação com você pelo seu cérebro, pela sua capacidade lógica de trabalhar com o mundo em sua volta. Então aqui um ponto muito importante é olhar o mundo por um aspecto, por uma visão, que vamos trabalhar, que vamos tentar ser o mais correto possível nesse aspecto de visão do mundo. Nunca com a pretensão de termos a razão, a verdade. Nós não somos donos da verdade e eu nunca vou pôr uma postura de ser dono de uma verdade. A única coisa que eu trago para esse curso são experiências minhas pessoais que têm me ajudado e me ajudaram muito a chegar aonde eu tenho chegado. Então vamos analisar muitas questões friamente, onde você tem que lembrar-se, você é comprometido com as suas mudanças para melhor na sua vida, ter uma vida mais abundante, feliz, comprometa-se com isso, para você poder realmente me acompanhar. Se você tem julgamentos deturpados, né, e não quer, ou não aceita de maneira nenhuma ali um toque, toda palavra, qualquer coisa que fale sobre a mudança, para você é um desafio, você não tem a mente aberta para isso, o curso não é para você. Ok? Aliás, o curso não é para uma grande maioria. Conscientizo-me disso e quero que você também se conscientize. Você pode ser especial aqui e no mundo, mas você tem que querer isso. Ok? Primeiro princípio, não somos donos da verdade, mas podemos caminhar atrás dela. Podemos ter conhecimento suficiente para termos uma palavra com maior autoridade sobre um assunto, sobre vários assuntos e principalmente que sejam importantes para o mundo e para nós, porque há muito poder em palavras, há muita informação que leva a uma grande perda de tempo no mundo de cada um. E aqui não é para perdermos tempo, aqui é para ganharmos, é para sermos vencedores. Então vamos trabalhar com conhecimento e não só com informação. Bom, mente aberta, vamos em frente. Aquilo que eu vou falar agora em primeiro lugar, você quer ter sucesso na sua vida. Sucesso é algo muito amplo. Sucesso na vida amorosa, sucesso na vida material, sucesso na nossa satisfação pessoal, enfim, há muito tipo de sucesso. Mas há ferramentas que vão levar de um caminho para outro, né? Estão ligados, interligados, tal e qual o seu cérebro. Sem isso, é difícil ter um sucesso em qualquer área. Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. Então, a primeira ferramenta aqui que nós temos que falar, você que quer ter sucesso na sua vida. Sucesso material, social. Vamos começar por essa parte. O que é preciso você analisar? Que grupo de pessoas eu me relaciono? Primeira aula do nosso curso, ou a segunda. Que grupo de pessoas eu me relaciono? Analise.
Em que situação você está dentro de um grupo? Pegue, você tem um grupo no Facebook, você tem grupo que você tem um contato de colegas de trabalho, só no trabalho, outros é aquele que você vai tomar um chopp junto com eles, outros são amigos, né? Mais íntimos, que frequentam a sua casa, ou você frequenta. Enfim, temos vários grupos normalmente onde nós nos relacionamos. Ok. Avalie esses grupos, destaque aqueles que são mais importantes para você. Compreenda uma coisa. Você tem um grupo de amigos. Se você é a pessoa mais inteligente, mais bem-sucedida desse grupo, é a altura de você mudar de grupo. Vou repetir. Se você é a pessoa mais empoderada dentro de um grupo, você considera os outros abaixo de você, e repare, abaixo de você não é uma frase depreciativa. Compreenda. Dentro de valores materiais. Você é a pessoa que está com mais sucesso, é aquela pessoa, a pessoa que é o mais conselheiro, está ajudando os outros, mas você do grupo não extrai nenhuma ajuda, não está acrescendo nenhum conhecimento, desculpa, não está trazendo nenhum crescimento para você, nenhum conhecimento que você aproveite, que se sinta assim empolgado de participar do grupo, é hora de você mudar de grupo. Aliás, você já perdeu tempo. Quando você devia estar na meia escala, ou 3/4 escala, vamos dizer assim, já era a altura de estar a providenciar uma mudança de grupo. Mudança de grupo não é você abandonar pessoas, né, que fizeram você, o seu caráter, pessoas que ajudaram você no passado, enfim, fazem parte das suas amizades. Não é abandonar, mas é você criar outros patamares de desenvolvimento através de grupos. Compreenda isso. Desafie-se para criar grupos. Às vezes, uma pessoa se sente muito bem num grupo onde o grupo destaca você. Você é a pessoa mais importante. É um sentido, alimenta o ego, mas está tirando um potencial grande de você de crescimento. E você poderá usar um termômetro muito pequeno para medir o seu sucesso. Lembre-se, neste curso você vai conhecer, eu sou uma pessoa muito sensível espiritualmente, e quem me conhece sabe extremamente isso, quem já me viu fazer os evangelhos e tudo, é uma característica minha. Mas aqui nós estamos a falar sobre o mundo, uma perspectiva realista. Aqui você vai conhecer um José Oliveira que vai desafiar você. Entende? Mente aberta que eu preciso de você. Compreenda as minhas palavras. Não estou falando de abandono de pessoas. Estou falando de criar amplitude de conhecimento, onde você se desafia e você se engrandece, você cresce. Se você gosta de ajudar pessoas daquele grupo e está entendendo que um abandono, não, você ter outros grupos onde você pode crescer, mais fácil você pode ajudar aquelas pessoas, com mais precisão, com mais resultados e menos perda de tempo, certo? Sem se esgotar. Por quê? Porque você vai ter mais armas, vai ter mais posses. Então você vai poder ajudar aquele grupo melhor na mesma e crescer ao mesmo tempo. Não é bom isso? Outra coisa, muitas vezes um grupo alimenta um ego. Você está num grupo de fracassados e você tem uma pequena casa, um pequeno carrinho, ok? Você intimamente não se sente bem com aquilo que tem. Você no íntimo se sente uma pessoa que poderia crescer mais. Mas não cria um grupo de crescimento. Está no grupo dos fracassados. Por quê? Porque eles estão piores que você. Ali você se sente bem. Como diz o velho ditado, terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, compreenda. Para você poder fazer parte de outros grupos, escolher outro crescimento, outro empoderamento através de pessoas, relacionamentos à distância e pessoais, há uma coisa que é muito importante. Em primeiro lugar, o que você pode escrever no seu caderninho que você escreveu as perguntas do outro curso. O que a felicidade dos outros significam para mim? Melhor, o que realmente a felicidade dos outros me trazem emocionalmente para mim? Entende a minha pergunta?
Se a felicidade do outro, de alguma maneira, incomoda você, dá uma vontade, uma tendência a criticar a felicidade do outro, você está fechando uma porta, você está autodestruindo as possibilidades de você ser feliz. Você não está vendo a sua possibilidade de ser feliz, se você está criticando a felicidade do outro. Quando a felicidade do outro é um incentivo a você ser feliz, é algo que faz você se engrandecer, traz para você uma mais-valia na sua vida, ver o outro feliz, você já tem metade da porta aberta para grupos de felicidade, para grupos onde você traz esse conhecimento, onde você pode aprender. Finalidade de grupo, aprender. Quando você está no topo de um grupo, você só ensina, não traz nada, traz aborrecimento. Mas aquela alimentação do ego ali. Quantas vezes vemos pessoas, né, que dizem-se muito generosas, porque ajudam um grupo ali que está embaixo, mas querem ver o grupo sempre embaixo. Não querem perder o seu patamar em cima do grupo. Não estou dizendo que seja você. Mas olhem para isso. Quantas pessoas você já não lidou, que é aquela pessoa que faz aquele grande, que se gaba, não é, por se ajudar, mas está ajudando ali só embaixo. Sente-se bem ajudar, porque está ajudando quem está constantemente embaixo. E não tenta evoluir, crescer. E a felicidade do outro, quando é tocada naquela pessoa, o poder do outro é falada, traz crítica, desvio de conversa, fuga. Pessoa feliz essa? Nunca. Procura uma falsa felicidade, falsas desculpas. Modéstia, falsa modéstia. Aqui não é lugar para falsa modéstia, não é lugar para falsas humildades. Humildade neste curso é um ponto essencial. Lembre-se, um dos pontos essenciais é a humildade. É gostar de ver o outro crescer e crescer também. A felicidade do outro tem que ser como um incentivo. Admirar, não é invejar. Admirar o crescimento, a felicidade. Para quem quer ser mais, para quem quer ser melhor, quer um mundo melhor também. Um mundo mais feliz, mais justo e com seus bens mais bem repartidos. Para isso temos que admirar a felicidade. Esse sim. Esse é o verdadeiro humilde. Que quer que a maré suba para todos os barcos subirem. Não quer estar acima como um líder, também não quer estar abaixo se afogando. Mas quer ver sempre a maré crescendo e os barcos flutuando, crescendo em uníssono. Esse é o primeiro critério para você poder ter grupos onde você aprende, onde você é mais feliz por poder ensinar, você vai crescendo no grupo, também vai ter os seus momentos para você promover aquilo que você sabe, valorizar-se, mas também aprender a ser mais feliz, aprender outros conceitos, ser incentivado. Mas para ser incentivado num grupo de crescimento, a felicidade do outro tem que ser algo bom para você. Entende? Mas agora, a pergunta mais importante nesta aula. Como encontrar, como construir e como fazer parte de grupos maiores, grupos melhores, onde eu me sinta bem, onde eu sinta um desenvolvimento, né? Onde eu tenho que aprender como ser aceite nesse grupo, virtualmente ou pessoalmente. Fator importante para você crescer, fator importante para... Repara, você não precisa ir atrás de grupos. Grupos, eles se fazem por energia. Grupos se estabelecem por empatia, por atração. Primeira energia, gostar da felicidade dos outros como você gosta da sua. Primeira, empatia. Segundo, para poder mudar, autoestima. Terceiro, não confundir valores de crescimento, mas isso vai ficar para outro capítulo. Esses dois, fundamentais e importantes para você. Sobre a autoestima, vai ser a próxima aula.
Agora, o que eu vou falar aqui neste momento, o que faz você muitas vezes ser rejeitado por pessoas, sociedade, enfim, eu não consigo me relacionar bem, José. Quantas vezes ouço isso? Quantas vezes? O que faz você ser rejeitado? Você sabendo o que faz você ser rejeitado é o primeiro passo para você saber ser aceito. Aliás, atrair situações e pessoas onde você é aceito e vai de acordo com a sua nova energia, energia do crescimento e dos seus valores. Uma coisa importante que eu não posso esquecer aqui de falar, a felicidade, a abundância material, amor, seja o que for. O crescimento não é aqui conseguido a qualquer custo, nunca. O crescimento aqui não é feito vendendo valores. Muito pelo contrário. Cada pessoa tem seus valores e tem que utilizá-los justamente para ter os seus próprios grupos e interagir com crescimento saudável. Eu não vou participar de um grupo que é próspero materialmente, mas que para ser próspero materialmente usa ilegalidades, usa coisas ilícitas. Nunca será esse, nunca serei eu e nunca será a minha palavra. Nunca. Nunca o crescimento é a qualquer custo. Então, para não ser a qualquer custo e para poder ter o crescimento, há uma coisa importante: ser autêntico. Ser autêntico é não ser um vendido. Não é ir pela maré, a maré que me leve. Não é a moda, não é seguir uma moda. É ser autêntico. Esse é um princípio da sua autoestima, dos seus valores pessoais, claros e verdadeiros. Os meus princípios, como eu disse aqui no começo deste vídeo, não podem também querer ser donos da verdade. Eu tenho que ser um bom observador. Tentando não me perder na minha aula, princípio do observador. Algo muito importante. Acredito que mais de 90% de vocês nunca tiveram uma lição sobre isso. E é onde falha tudo. Talvez eu esteja falando para muitas pessoas que já estudaram ou já participaram de muito curso, muito webinário, muita coisa, falar do poder quântico, dar um salto quântico na sua vida e não tiveram nenhum resultado. Não existe nenhum salto quântico, não existe nada que seja pela teoria quântica, onde você não estabelecer, não souber o poder do observador, que leva você a algum sucesso. Tudo que seja uma física moderna, que possa realmente materializar na sua vida física, no cosmos, não no quântico, no cósmico, trazer lá de uma mudança de um elétron, lá de um conceito de energia, algo palpável, não funciona se você não souber o conceito do observador. Que começou, na verdade, vem dos primórdios do nosso mundo. A cosmologia, a astronomia, a astrologia, o mundo em si vem baseado na observação, observar. Newton, verdade ou mentira, a teoria, observou uma maçã cair, imaginou que a Lua também estivesse caído e surge a mecânica newtoniana. Agora, o seu grande desenvolvimento antes da mecânica quântica é o observador trazido pelo Einstein, por Lorentz, mas que nós vamos desenvolver no curso avançado, nas palavras e no desenvolvimento da relatividade em Einstein. Enquanto você não compreender as mudanças no mundo pelo poder do observador, onde você está no mundo, a física quântica, o salto quântico não existe, não funciona, não vale a pena. E um salto quântico que eu quero exatamente trazer para você é exatamente isso. Está num grupo e passou para o outro.
E o tempo que existe para você passar de um grupo para outro é esse tempo é indeterminado, é não observado com uma partícula, que na verdade é uma energia. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Não é algo que você vai a procurar, eu vou fazer parte de um grupo. Não é algo assim, algo que você vai criar. É algo que surge, é algo espontâneo. Tal e qual uma mudança de camada atômica, é uma mudança de grupo, né? De um ser. Bom, como eu disse, não tentando me perder aqui das minhas palavras, do meu curso, tá bom? Esse ponto vai ser muito importante, mas esse ponto aqui depois dos quânticos vai ser lá na frente, na outra altura. Bom, mas ser autêntico, ser você próprio. Muita gente me fala, José, eu não consigo mudar a minha vida. Mas eu sou uma pessoa certinha, eu estudo, eu me dedico aqui, acolá, eu levo minha vida baseada em grandes regras e tudo, eu participo, eu sou generoso e tudo, e não vejo, sou muito metódico, e não sou aceite, não mudo. Por quê? Por causa disso. Falta de autenticidade, querer levar, e muitas vezes, e observo isso muitas vezes em grupos religiosos, grupos espiritualistas, grupos espíritas também. Não é aqui uma crítica pessoal, nada com isso, mas algo que é fácil de ser levado. Levar uma metodologia, né, por causa de conceitos romantizados da espiritualidade. Eu muitas vezes nos meus vídeos do canal, muitas vezes, chama atenção que eu nunca me coloco como dono da verdade, que já falei aqui, e nunca colocarei, nem posso, colocar como algo perfeito ou algo assim do gênero. Isso não existe. Ah, eu nunca me enervo com ninguém, eu nunca contrario. Você não está sendo você. Você está com um conceito espiritual, só que você não é um espírito desencarnado, você está encarnado, você tem a sua alma dentro de você, está em evolução, está tentando progredir? Ótimo, é isso, mas não deixe de ser você. E não deixar de ser você não é passar para ser briguento ou algo assim, não. É assumir as suas possibilidades de ter momentos, né, que você precisa parar um pouco e avaliar. Reconhecer as suas fraquezas, reconhecê-las e usá-las. Ser dono das suas fraquezas. Gente, quando aquela pessoa tenta buscar um conceito espiritual, né, e diz assim, eu nunca tenho raiva de ninguém, eu nunca tenho um momento mal conseguido, aquilo tudo, aquilo ser perfeito não existe. Está criando uma fantasia, ou de propósito para iludir você, ou ela é uma pessoa que está iludida. Temos defeitos, estamos crescendo, estamos evoluindo. Senão, não precisávamos estar aqui nesse plano. Assumir. Fazer dos seus defeitos uma mais-valia para crescer. Se você achar que não tem defeitos, então você é perfeito, você não muda, não cresce, não vale a pena você estar aqui à espera de um conselho mágico. Você tem que assumir e fazer dos seus defeitos uma regalia para poder mudar. Então, se eu tenho defeitos, gente, se eu tenho algo que eu possa melhorar, ótimo, então tem um caminho de progresso. Compreenda isso. Entende? Se você acha aquelas pessoas, aquelas situações, né, de extrema humildade, extrema concordância, extrema participação, o doar-se completamente ao outro, ter uma paciência infinita, não existe. É uma romantização espiritual usada por uns e mal interpretada por outros. Deixe nos comentários se você concorda comigo. Temos que assumir-nos. E temos que ser autênticos. Autênticos. Isso é o que ajuda nós a filtrarmos, isso que ajuda nós a sermos participativos. Você é aquela pessoa completamente metódica, faz tudo igualzinho, certinho, direitinho. Olhe de fora, poder do observador. Olhe para uma pessoa assim. Por que ela não aceita num grupo? Porque ela é chata.
Entende? Tá vendo que você está conhecendo outro José? José que toca em feridas? Mas é importante aqui. Então, aquela pessoa que não traz espontaneidade, limites para o outro, para si própria, é tudo muito o lambe-botas, entende? É chata, é mal vista, é mal recebida. Compreenda isso. Não basta ser bom, tem que ser autêntico, tem que ser diferente em muitas coisas. Tem que ser você. Você para mudar, você para crescer, atrair situações diferentes para você, você tem que ser você. Se assumindo e fazendo seus defeitos uma mais-valia, porque é um poder de mudança, de diferença. Saber interpretar o mundo, saber interpretar você próprio, assumir-se, chegar num lugar e ter algo a dizer, um sorriso espontâneo. Às vezes uma discordância para poder falar um diálogo de motivação, de transformação. Como alguém, um lambe-botas, ou como alguém que concorda com tudo, num grupo, pode ser vista com alguém que traga algo motivador, diferente e às vezes até desafiador pelo positivo. Nunca. Você nunca será. Você é aquela, passa a ser aquela pessoa que você sai do colégio, sai da universidade, dali um ano você encontra colegas que andaram com você vários anos e a pessoa não se lembra de você. O colega não se lembra. Você lembra deles todos, mas quase nenhum lembra de você. E às vezes, quando se lembra, é algo assim: ai, você, o de óculos, você usava óculos, né? A gente chamava quatro olhos, ou careca. Não trazem você por algo que se lembra, algo positivo, algo inovador, algo diferente. Entende? E você é fácil de conquistar isso. É ser você. Segundo ponto, agressividade. E há muita gente que confunde agressividade com temperamento forte ou caráter forte. Agressividade é o maior meio de repressão, de isolamento e de não aceitação. É quando a pessoa não tem argumento e utiliza armas. Né? A agressão pode ser física, mas também verbal, psicológica. A agressividade não leva ninguém a lado nenhum. A agressividade é mostrar uma fraqueza. É justamente você mostrar que não é uma pessoa que não se considera aceite pelo que você é, pela sua maneira de ser, pelos seus valores. Nunca valores verdadeiros, nunca reais podem ser transmitidos por uma agressividade. Você pode chegar aqui, pegar no meu tarô, e eu não gosto. Porque é um fator energético. Um tarô que não esteja, que eu não manipulo, está dentro da sua caixinha, você pega, embaralha e faz, tudo bem. Mas se eu vou usar este tarô, ele está consagrado, vou usar para ler para você, vou ler daqui a pouco para outra pessoa, que eu de manhã abri um oráculo, fiz tudo. Se não é na consulta e está aqui uma pessoa brincando com ele, e muitas vezes respeitando, eu não gosto. Mas o que eu faço? Eu elucido a pessoa. Tem que elucidá-la. Não vou dar um murro na pessoa. Não vou dar um grito na pessoa. Isso é desproporcional. É melhor eu abrir outra vez, é melhor... Enfim, eu tenho que ter um trabalho, não é? Com aquilo que eu manipulo, energia espiritual. Então, eu levo espiritualmente a pessoa a compreender. Você, fora da consulta, o tarô tem que ficar aqui reservado, está sendo limpo pela minha energia, emantizado pela minha energia, pela energia espiritual, então tem que ser manipulado com respeito, na hora certa, ok? Então eu levo a pessoa a entrar em concordância comigo, sem precisar grandes pontos. Se essa pessoa não admite, ela invade o meu espaço, eu tiro o meu espaço dela, sem agressividade, entendem? A agressividade é uma fraqueza e não uma força. Compreendam isso. Não leva ninguém, não é personalidade forte, não é caráter, não é nada. É fraqueza.
E uma coisa que eu já vi muito aqui, tanto em consultas como dentro de alguns grupos que eu cultivei durante a minha vida, é, por exemplo, são dois amigos, grandes amigos, entrou um amigo recente nesse grupo, né? Tá ali numa festa, então dois amigos ali, e principalmente quando esses dois amigos, por exemplo, têm muita coisa em comum, mas têm temperamentos fortes. Não estou falando aqui de agressividade. Tem um temperamento forte na sua maneira de se expressar e assim, ok? Então, tá ali dois amigos, né? Chegou uma pessoa nova, mais ou menos nova no grupo, e ela não é tão fantástica, vamos dizer assim, não tá lá no patamar. Vamos dizer, que conheceu há pouco tempo essas pessoas. E vê assim duas pessoas falando sobre política ou negócios. E essas pessoas começam uma conversa e há uma certa ah, não concordância entre elas sobre algum ponto, sobre seus negócios e tal. E a conversa começa a se acalorar um pouco. O que é que faz o espertinho que chegou no grupo? Quer ganhar vantagem? O que é que ele faz? É aquela pessoa que usa, né? Tem essa tendência da violência, da agressividade nas palavras, que ela faz? Ela incendeia mais a conversa. Ela toma partido de um deles, incendeia, traz mais coisa, leva assim, tenta levar aquela discussão, que estava assim num determinado ponto, às vezes até por uma grande agressividade, não necessariamente física, mas verbal, que eles se discutem, que eles se zangam. Com o que? Pensando assim, eu fico do lado de um e ganhei um ponto poderoso dentro desta pessoa. Aquela pessoa pode ser uma pessoa, um milionário, seja o que for. O problema é o seguinte, aquelas pessoas estavam discutindo, talvez fosse de regra, era a maneira delas fazerem, começava. E tinha um limite para eles, mas a pessoa chegou lá e incendiou, com o intuito de ficar do lado de um. O que é que acontece? Aquelas pessoas conhecem, aquelas pessoas necessitam uma da outra, elas têm negócios grandes entre elas, e elas vão reatar. Quem ficou de ovelha negra? O outro. Não raras vezes, né? As pessoas falam, puxa Zé, eu tomei partido ali do coisa e tal, aquela pessoa ficou mais minha amiga, não tô aí, mas é por um curtíssimo intervalo de tempo. Ela pode ficar sua amiga, você defendeu, né? Você teve do lado dela, naquele momento assim de mais calor, né, das palavras e tal, considerou você um aliado. Mas passando isso, tanto um como o outro, e mesmo inconscientemente, você ficou ligado a uma discussão que possivelmente nunca aconteceria, nunca aconteceu e ir a um certo limite. Então você fica o inflamador, a gasolina. Ninguém mais vai ligar para você. É aquela pessoa. Então eu fiquei do lado da pessoa e tal, e ela, dali a 2 dias, olha, tirou-me das redes sociais, eu não entendi, fiquei do lado dela. Pois, você ficou um símbolo, a pessoa ficou um símbolo de agressividade, levou algo que não deveria acontecer a acontecer. Ficou esse símbolo, marcou, saiu fora. Não faz parte nem de um, claro que do outro já você optou por sair. Enquanto a pessoa levasse assim uma novidade, o que eu falei? Autenticidade. Ali no meio daquela confusão, né, fizesse assim uma piada, uma brincadeira inocente, mudasse o rumo daquilo e tal, fizesse assim, né, participativo, autêntico, diferente, alegre, dinâmico, mudasse o tom da conversa e tal, seria um ídolo para os dois. Ídolo inconsciente. Teriam os dois uma ligação positiva. É o apaziguador, animador, não é palhaço. É o que fez algo diferente. Foi autêntico, trouxe um outro tema, mudou, seja como for. Mas você ficar como o gasolina, o tocha de fogo, você é excluído de um relacionamento interpessoal. Outro ponto, que é também de fragilidade. Aquela pessoa que está sempre querendo assim um elogio, né? Aquela pessoa que não se aceita completamente, não se aceita os seus defeitos, não aceita as suas mudanças, não aceita nada. Então ela foi rejeitada muitas vezes na sua infância, vários momentos de rejeição e tem esse medo. Então está sempre a mostrar aos outros, né, essa fragilidade e no fim, em vez de aproximar, afasta.
valorização pessoal, autenticidade. É as primeiras palavras. Um grupo de sucesso. E esse ponto da não aceitação, desse complexo de não aceitação, okay? Onde você próprio não se aceita, você precisa trabalhar com a sua autoestima. Para muitos precisam de sozinhos, talvez seja difícil. Um dos motivos do nosso curso. Mas precisa assumir que você tem essa necessidade, né, de encontrar na opinião dos outros uma aceitação. E fica difícil enquanto você próprio não se aceita e não seja autêntico. E agora, outro fator importante, aquela pessoa que é completamente, que é contra tudo, todo tipo de padrão ela é contra, excesso de personalidade, excesso de destaque individual, também não é bem aceite. Ou seja, aquela pessoa que é completamente certinha, direitinha, o lambe-botas, não é aceite. Também o lado completamente oposto também não é aceite. É preciso, gente, isto é alguma coisa que eu quero uma coisa que eu quero realmente que você ponha na cabeça. Muitas vezes a gente fala um conselho espiritual, pessoal, psicológico, as pessoas têm uma tendência, né, de passar do 8 para 80 com uma facilidade enorme, por aquilo como uma regra estabelecida, um padrão. Sai de uma coisa, aquilo é mal. Pronto, então sai completamente, eu vou para o canto completamente oposto. Onde a vida é equilíbrio. É saber, é ter realidade sobre as coisas. Eu não posso ser contra algo se eu não tenho algo melhor também para colocar. Porque eu também vejo muito isso. Pessoas ser contra uma regra. Mas, então, qual é a opção? Qual é a outra maneira? Sem regra? Entende, gente? É a pessoa alienada da vida. E por que que ela é, de alguma maneira, excluída? Porque é aquela pessoa que não se pode contar com nada. Se ela é contra tudo, se ela não aceita nenhum padrão de vida, você não pode contar com ela para nada. Porque você já sabe a contrariedade. Você não pode nem sequer contar com a descrição. Porque a pessoa que é contra tudo, põe você naquilo que é contra alguma coisa. Então, você, os seus defeitos, né? Se você for muito íntimo dessa pessoa, ela é colocada em público, é aquela pessoa que discute sobre você, entende? Então, é aquela pessoa que é automaticamente rejeitada psicologicamente de qualquer grupo. E agora, para terminar nesta fase, neste vídeo, falta de humildade. Falta de humildade é algo extremamente negativo em qualquer colocação da sua vida e, como não poderia deixar de ser, para uma vida em grupo, para uma vida social e de crescimento social. Humildade, pés no chão, clareza de pensamentos, de ideias, cabeça aberta, querer crescer, compreender, querer ensinar, querer aprender, saber falar, saber ouvir. Isso é humildade. É sabermos a nossa posição perante o mundo, assumi-la e querer crescer. Aceitar opiniões, também dar valor à nossa opinião, dentro daquilo que nós conseguimos ter como conceito. Não sou dono da verdade, mas tenho conhecimento. Quero partilhá-lo. Se for bem aceito, ótimo. É um incentivo para eu aprender mais. Se não for bem aceito, talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja no grupo errado, mas é uma ferramenta de autoavaliação de nós próprios e do mundo à nossa volta. Se estamos nos grupos corretos, perante a nossa ideologia, ou se eu preciso mudar alguma coisa que seja negativa em mim. Não mudar o que está de positivo. Como disse, o sucesso não é a qualquer preço. Se algo que, de alguma maneira, ofende a minha ética, a minha integridade, dentro de um grupo, eu tenho que mudar de grupo. Mas, sou eu que ofendo, de alguma maneira, um crescimento, um conhecimento verdadeiro, onde só por teimosia, por não aceitação, eu quero mudar, o problema aí está em mim. Então, quem tem que ser mudado, quem tem que se trabalhar, sou eu comigo próprio. Uma boa notícia para você. Muito desse, ou quase ou todos esses referenciais que eu disse, de não aceitação, né, e de tendências comportamentais, elas vêm justamente por falta ou medo de falta de aceitação no grupo. Agora, quando você começa a trabalhar um pouquinho com você,
mudar algumas perspectivas, alguma visão sobre a vida, ser mais autêntico, mais responsável com a sua autenticidade, saber os seus limites, o equilíbrio, você começa a fazer novos grupos. Quando você faz novos grupos, o complexo de não aceitação diminui, você traz felicidade, eu estou com pessoas novas, eu estou sabendo coisas novas, então aquele seu complexo, ele tende a diminuir. Quando ele tende a diminuir, maior aceitação maior autenticidade vem naturalmente para você. Menos necessidade agressiva você tem. Enfim, é um crescimento espontâneo. Por isso que eu chamei de salto quântico. Por quê? Porque é algo natural, onde você põe uma pequena energia, como se faz numa partícula, e essa partícula dá um salto. Ao dar um salto, ela adquiriu uma nova energia, mais energia, espontânea. E ela se sente bem lá. Saiu de uma fase, foi para outra. Tal e qual que acontece com uma subpartícula, acontece com você. Um salto espontâneo, onde você deu uma energia, só que para se manter nesse salto que você deu, recebe energia do todo, do grupo que você está. Tal e qual no mundo subatômico, ok? Bom, eu acho que você talvez seja um pouquinho confuso essas primeiras aulas, né? É difícil, um curso de autovalorização, de crescimento, é difícil saber qual a primeira aula dar, ok? Mas com o tempo a gente vai cada vez se entrosar melhor, você vai compreender melhor também os princípios. Aquilo que eu falei, a teoria quântica, muitos de vocês terão uma noção, compreenderam razoavelmente, alguns sentem um pouquinho perdido, não se preocupe, ok? É algo que é como uma base para você. Eu quero mostrar que este curso para você não é algo assim que caiu assim do céu, que não é algo simplesmente idealizado, é algo com base espiritual, mas com base científica em teoria quântica, evolucionista, fisiológica, química, psicológica e por aí adiante. Então, não venho aqui para trazer qualquer conteúdo, falar qualquer coisa que eu simplesmente achei correto. É algo que eu trago da minha experiência e tento o mais possível embasar em algo que seja realmente útil para você e não simplesmente um curso que você simplesmente ouve alguma coisa, falar alguma coisa, um conceito pessoal e não serve para nada, ou você não consegue implementar, porque não muda de grupo, não tem esse conceito, não se desafia você próprio. Também não é um grupo que você estuda teoria quântica, sabe que partícula também é energia, energia também é partícula, que há evolução, que há mundos paralelos, mas não sabe de maneira alguma como fazer isso ser uma realidade para você. Aqui, comigo, você vai saber. Um grande beijo no coração, gratidão e colocar aí em prática a sua autenticidade, o seu carisma, o seu charme. Próxima aula, vamos falar aqui justamente da nossa autoestima. Como ter mais autoestima e como ela é fundamental para você.